Boa noite. O STF mantém decreto sobre critérios de reconhecimento e titulação de terras quilombolas. A ação direta de inconstitucionalidade do Partido Democratas questiona um decreto de 2003. Ele estabeleceu os critérios para reconhecimento, demarcação e titulação de terras quilombolas. O julgamento começou há 6 anos com o voto do então relator, ministro César Peluso, hoje aposentado. Para ele, a norma é inconstitucional. Mas a ministra Rosa Weber votou pela validade do decreto. O julgamento foi retomado hoje com o voto do ministro Edson Fachin. Compreendo não ser necessária a edição de lei regulamentadora para conferir eficácia ao direito dos remanescentes de comunidades quilombolas à aquisição da propriedade das terras por ele ocupadas. E, por isso, entendo não subsistir qualquer razão para inquinar o decreto 4887 de inconstitucionalidade. Os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso também votaram por manter o decreto. É perfeitamente possível que, tendo havido o desapossamento forçado, injusto, e tendo permanecido o vínculo, ao menos cultural, com a área, penso que essas comunidades preservam o direito de serem reconhecidas, terem as suas áreas reconhecidas como comunidades quilombolas. A ideia de que direitos fundamentais dispensam regulamentação, para mim, é extravagante. Extravagante. A base do sistema é o princípio da legalidade. Não é o princípio da decretalidade. E por razões, inclusive, históricas. É o parlamento que faz a lei e tem representatividade. O ministro Dias Toffoli relembrou o voto dele numa sessão anterior. Para o ministro, os quilombolas só deveriam ter o título da terra em áreas que já estivessem sendo usadas pela comunidade na data de promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. O que eu decido, o marco temporal pelo vernáculo do ADCT é a ocupação temporal à época da edição da Constituição, ressalvado também aqueles casos em que os quilombos foram tirados do local. O ministro Ricardo Lewandowski discordou do marco temporal e votou pela manutenção do decreto. O que me ocorreu é que essa é uma prova diabólica. O que é uma prova diabólica? É uma prova difícil ou impossível de ser produzida. Os remanescentes dos quilombolas são descendentes daqueles que estão fugindo há mais de 500 anos. Como é que se vai fazer uma prova de fatos que ocorreram há quase meio século atrás? Evidentemente, essa prova é impossível. É o direito de propriedade garantido aos remanescentes dos quilombos. Trago em meu voto a referência no sentido da necessidade de se interpretar esse dispositivo em consonância fundamentalmente com os artigos 215 e 216 da Constituição, que garante uma história integral do Brasil, integral no sentido de integrar todos os que fizeram, fazem, estão na sua história projetantes para o futuro. Na sessão, o plenário também decidiu pelo arquivamento de 13 reclamações propostas pela União, DR de Minas Gerais e Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Todas questionavam decisões da Justiça do Trabalho que os condenaram a pagar obrigações trabalhistas que não foram cumpridas por empresas contratadas, as chamadas terceirizadas. O arquivamento ocorreu porque houve acordo depois que as ações foram propostas.